Muito bem, gente. Seguindo nossa jornada aqui rumo ao FUVEST 2020, eu vou falar um pouquinho sobre a obra do modernismo brasileiro, tá? De segunda fase, pelo menos o autor é de segunda fase aqui, né? Que é Graciliano Ramos com Angústia, tá? A obra é de 1936. Lembrando que o modernismo, tá? Primeira geração, vai de Semana de Arte Moderna, de 1922 até 1930, tá? Aí em 30 nós temos poesia e prosa. Na poesia tem Drummond e na prosa tem aí o Graciliano Ramos que estão, na verdade, no vestibular deste ano, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre angústia. Ai, que angústia, gente. Esse livro, hein? Isso é louco. Então, o que acontece? Nós temos esse livro aí, um protagonista, tá? Que é o Luiz da Silva. É um sujeito frustrado, um sujeito violento, como coloca o Antônio Cândido, né? O sujeito mais frustrado da literatura brasileira. Lembra que os Racionais falam: eu sei, você sabe o que é frustração, máquina de fazer vilão? Muito bem, esse cara vai ser um vilão aqui nessa história, né? Entre os mais dramáticos da literatura brasileira, segundo o professor Antônio Cândido, inclusive. Muito bem, né, gente? É uma das chaves de leitura de angústia, é o freudismo, sem dúvida, né? Como já afirmou também o professor Alfredo Bose. Eu tô dizendo esses nomes porque no dia da prova, tá, domingão aí, pode ser que apareça um texto de um crítico literário. Os críticos literários aparecem, tá? E esses críticos literários, eles têm uns textinhos, menino, difíceis de ler às vezes, tá? Então você vai lá, grife o que você tá entendendo, tá? Trabalha com o que você entende, pense pouco, reflita. Enfim. Mas é isso, assim, Então, o Luiz da Silva, ele é esse cara, assim, entendeu? Em que o chefe dele, né, ele é oprimido pelo patrão, ele foi oprimido pelo pai. Tem muitos flashes de memória, né? Esse livro ele dá um boom na nossa cabeça. Tem muitos flashes de memória. Então, tem aqueles trechos, assim, que ficam se repetindo. Isso já aconteceu com vocês? Alguma coisa na memória que vai, que volta. Você fala, caramba, por que eu tô lembrando dessa cena? Eu tenho uma cena, por exemplo, de um jogo de vôlei da escola que vai, que volta, que vai, que volta. Entendeu? Então é um pouco isso, assim. Tem uma cena do pai dele ensinando ele a nadar. O pai dele tão delicadinho, gente. Meu Deus, né? Que pai rústico que esse menino tinha, tá? Então o pai dele vai lá e afoga, né? Coloca o menino na água e tira, afoga, tira. É pra poder ensinar a nadar, gente. É assim que você ensina a nadar a pessoa, né? O pai dele ensina ele a nadar. Depois ele volta lá e aprende com os bichos, são mais delicadinhos do que o pai dele. Então ele tem esse pai, assim, sabe, aquela coisa bem patriarcal, bem rústica. Aliás, a infância é um tema dentro da obra do Graciliano Ramos, tá? Em Vidas Secas, ele chama lá de menino mais novo, menino mais velho, já faz essa denúncia. Veja que esse autor, ai meu Deus, a gente não pode esquecer de falar disso, né? Que esse modernismo é dessa geração de 30 na prosa, ficou sendo conhecido como a geração de 30, né? Romance neorrealista, novo realista, neorrealista, neorrealismo, novo realista. Lembra que o realista ele faz crítica social? Então aqui ó, também crítica social. E na primeira fase rolava um lance de nacionalismo, lembra? Na primeira fase modernista, certo? Na segunda fase também. Agora vamos mergulhar no Brasil, né? Vamos ver qual é a cara. Ah, você quer saber o que é Brasil? Então vem comigo e deixa que eu te mostro aqui nos interiores, né? Então é isso que acontece, né? Sem dúvida a obra-prima do Graciliano Ramos, sem dúvida. Aquelas, né, que já começa a questão interna. Mas Vidas Secas é o grande livro, tá? Dentro dessa temática regionalista. Mas vamos voltar para a infância, porque para infância nada. Gente, surtei agora, mas vocês vão entender por quê. É que eu queria dizer, vamos voltar para a infância do Luiz da Silva. É que o Graciliano Ramos também tem um livro chamado Infância, tá? Nesse livro chamado Infância, ele mostra a infância dele mesmo, é um livro autobiográfico, entendeu? Então ele mostra a infância dele mesmo, tá? Também com esse pai rústico, essa família patriarcal, mesma coisa do Luiz da Silva, assim, né? Imagina esse negócio de afogamento. Esse afogamento vai dar pano pra manga na vida dele, viu? Tadinho, né? Então ele vai se tornar um sujeito pouco fálico, a gente poderia dizer. O falo, né?
o formato do pênis. Depois, numa sociedade patriarcal, ele vira símbolo de poder. Você pode usar até pra uma mulher, falar, sem dúvidas, ela é fálica, pouco fálica, muito fálica, enfim, você pode usar, é metáfora, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas ele é pouco fálico, então tem um pai muito fálico, ele mesmo é pouco fálico. Legal. Não, nem tão legal assim, se você pensar bem, enfim. Mas ele conheceu uma vizinha, que a vida dele é uma vida assim, sabe? Ele é pobre, vive num lugar sujo, trabalha, tudo que o chefe fala ele reproduz, entendeu? Os amigos falam ele reproduz, ele é um cara meio ambíguo, assim, que vive num momento histórico meio tenebroso, assim, já prestes a iniciar a ditadura Vargas, né? Que também é um período patriarcal, que também é um período bem, sabe? Enfim, ele conhece a vizinha, a Marina, né? Que é uma mulher para quem ele olha, e ele olha com aquele olhar bem patriarcal também, né? Porque ele traz essa herança, você acha que não? O avô, né? Porque eu estou trajando, não sei o quê. Então ele traz isso, né? Essa coisa patriarcal muito forte. E aí ele conhece a Marina, que é toda. Ele olha para ela como um pedaço de carne, né, gente? A coxa, a bunda. Ele não olha uma pessoa, um ser humano, ele vê isso, né? Enfim. E aí ele chega a ficar noivo da Marina, tudo. Mas não dá certo, né, gente? Vai entrar uma terceira pessoa aí, o Julião Tavares. O Julião Tavares vem, né? Um sujeito que traz uma série de projeções. Aliás, todos os personagens são projeções do próprio Luiz, né? Tá bom? Lembrar que esse livro está sendo contado em primeira pessoa. Não dá para pessoa pessoal, hein? Não dá para confiar nesse narrador. Muito bem. O que eu ia dizendo? Jesus. Sim, me lembrei do Julião Tavares. O Julião Tavares é um sujeito que traz uma série de sentimentos, né? Porque é um misto, assim, é um pouco inveja que ele tem, é um pouco de raiva, é um pouco de inveja, um pouco de raiva. E o Julião Tavares é uma pessoa que vem de uma família que já é mais endinheirada, né? Tem lá a empresa Tavares e Companhia, não sei o quê. E ele cata várias mulheres, tudo, cata as menininhas de periferia. Aí a Marina vai ser só mais uma. Assim que ele arranja outra, ele descarta. Sim, ele fica com a Marina e ela não casa mais com o Luiz da Silva. Um cara que já era frustrado pra caramba, né? Então ele. Né? Beleza, ele começa a seguir os dois. Ele fica obsessivo. Ele segue, vê que a Marina fez um aborto, não sei o que, não sei o que lá. Tal. Aí um belo dia ele arma, né? Uma emboscada daquelas. Pensem o seguinte, observem como tem repetição de palavra, cobra, 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 acorda, acorda, acorda. Como todas elas lembram um símbolo fálico, parece uma cobra, parece uma né, acorda, tá? E ele mata, então, nessa tentativa de restabelecer um poder perdido, né? Tá? Simbolicamente, inconscientemente, ele trama essa morte, entendeu? Que era o jeito que uma família dele mostrava, né? Que era poderosa também, né? O pai dele e tudo. E também ele mata o Julião sufocado, da mesma maneira que ele era sufocado pelo pai, né? De alguma maneira ele tá matando ali a figura paterna, né? Nessa opressão. Gente, é tudo muito simbólico, pelo amor de Deus. Tô falando aqui de uma visão psicanalítica, tá? Enfim, observem a figura do soldado amarelo, né? Então tem uma coisa da sombra dele aí, né? De aspectos que ele não conhece dele mesmo, que tomam conta no complexo dele, né? Eles tomam conta. Então ele fala assim que tem um sargento invisível que vai guiando. Se alguém falar de vire pra direita, ele vira pra esquerda, ele vira. Então ele vai, tá. Então é sinistro isso, né? Enfim, e aí se você observar, o livro começa do final pro começo. Meu Deus, você entendeu alguma coisa que eu falei agora? Do final pro começo Enfim, o início do livro mostra que ele tinha acabado de matar o cara. Era um delírio aquilo, gente. Mas enfim, né? Foi um delírio de matar o cara ou ele matou o cara. Enfim, eu não quero entrar nessa pegada. Mas vamos lá, ele matou o cara. Vamos considerar isso. Partindo desse pressuposto, ele fica tão perturbado que ele não vai trabalhar. Ele fica doente, né? E aí ele vai escrever o livro para organizar essas ideias na cabeça dele. Pensem na metalinguagem, tá? Outra coisa que aparece muito é o expressionismo. É muito louco isso, viu? Porque ele tá olhando aqui pra você, pro negócio. Ele vê você com a mão parada. Aí ele lembra de alguém com a mão parada lá no passado. Aí ele para de ver o que ele tá vendo aqui. Ele começa, sabe quando você vê com a visão embaçada, assim? Então, tá, uma coisa meio borrada, meio impressionista, né? Vai no passado, ele volta. Também tem um pouco de surrealismo. Então, observe a influência das vanguardas europeias aqui, né? Nessa fase do modernismo, tá bom? Então, ele vê a Marina, ele forma o corpo da Marina, umas formigas, né?
no quintal e de repente ele vê o corpo da Marina, a coxa, a bunda, como ele, né? Então, veja, o Luiz da Silva, ele, entendeu? Ele é meio misógino, gente, observem bem. Ele meio não, né? Tem estudos de doutorado sobre isso, na misoginia na obra. Tá? Então, peguem o tempo histórico também, entendeu? Os amigos dele revolucionários, ali conversando quando chega a polícia, guarda o panfleto. Então tá rolando todo um clima tenso que lembra muito o momento que nós estamos vivendo em 2019, tá? Num momento tenso, assim, tem gente que tá falando, vai ter ditadura no Brasil, essa discussão, assim. Então, veja se você não ficou angustiado em alguns momentos, né? E como muitas vezes momentos históricos como esse, muito patriarcais, muito autoritários, trazem à tona conteúdos de algumas pessoas problemáticas. Então, tem gente que tem mais chances de cometer alguns crimes em momentos como esses, né? Que tem esse respaldo. Tá bom? Tá, mas assim, angústia dá muito pano pra manga, gente. Mas vamos parar por aqui que a visão é a visão panorâmica, lembra? Tá? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.